eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só e esse é o primeiro diário de leitura de O Conto da Aia. Se você quer participar da leitura conjunta desse livro com a gente, assiste o vídeo que acabou de aparecer nos cards, que lá eu explico como está funcionando essa leitura conjunta e dou toda a divisão de capítulos certinha. Lembrando que esse diário de leitura é referente às 2 primeiras semanas, então corre aí para dar tempo de você ler com a gente. E vai conter spoilers. No dia 28 de julho vai sair a segunda parte do diário de leitura referente às 2 últimas semanas, que também vai conter spoilers, e a resenha sem spoilers sai em agosto. Gente, se eu estiver falando muito baixo, vocês me desculpem, então eu vou pedir pra vocês aumentarem um pouquinho o som. É porque eu tô num hotel e as paredes são finas e eu não quero atrapalhar os vizinhos. Bom, nesse livro, a Margaret Atwood vai contar pra gente, ela imaginou um universo em que os Estados Unidos foi palco de uma revolução teocrática e que, assim, praticamente todos os direitos das mulheres, todos os direitos, na verdade, das mulheres, foram anulados e, além disso, a radiação fez com que parte da população ficasse estéril. Então, esse governo teocrático passou a dar todo o poder e todos os direitos aos homens e as mulheres foram divididas em algumas classes. As esposas dos homens ricos, dos comandantes, se vestem de verde. As econoesposas, que são as esposas mais pobres, se vestem com uma roupa com uma espécie de fitas. E as aias, que é como essa mocinha da capa, se vestem de vermelho. E a função delas é reprodução. Elas são parte dessas, das mulheres, não foram afetadas por essa radiação. Então, para que as esposas, que se vestem de verde, as esposas dos homens ricos, pudessem ter filhos, as aias entram aí nesse cenário. E aí, gente, a aia que está contando essa história, aparentemente ela tem aí um passado que a autora vai dando aí aos poucos elementos dessa história pra gente. Então, ela tinha um marido, que eu ainda não deu pra entender se ele era marido dela mesmo. Na orelha do livro fala que é marido, mas parece que ela era amante do cara mesmo. E acho que depois eles casaram. E ela teve uma filha, e a gente ainda não sabe. A gente sabe que essa filha foi tirada dela, mas a gente não sabe o que aconteceu com o marido dela e onde ele está. E ela teve a escolha de ser aia. Mas por que ela escolheu? A outra opção era ser escrava nas colônias, que é a única informação que a autora nos dá a respeito disso. E ela preferiu ser aia. E aí, assim, as mulheres nessa história são proibidas de ler, então as lojas, as vitrines das lojas foram substituídas por símbolos. As aias têm que estar fazendo, por exemplo, exames médicos o tempo todo para ver se está tudo bem com elas. E é interessante como a autora, a forma como a autora construiu essa história, que essa própria divisão imposta por homens fez com que as próprias mulheres criassem uma hostilidade entre elas, assim, o que torna esse livro cada vez mais necessário no momento atual, assim, que a gente tá falando tanto de feminismo e de que não existe rivalidade feminina, a gente tá lutando tanto contra isso. Esse livro é extremamente necessário pra gente refletir a respeito dessas coisas. E o que eu achei que eu ia encontrar aqui, gente, é que essa aia, ela não está confortável com essa situação. E eu encontrei isso sim, mas ao mesmo tempo que ela não está confortável com essa situação de ser uma aia, em que ela reflete sobre a situação ao qual ela está imposta e ela fala que isso não é legal, ela ao mesmo tempo, quando vê, por exemplo, outra aia grávida, ela entra meio que nessa onda de própria hostilidade mesmo com outras mulheres, contra as esposas, contra econoesposas, enfim, e contra outras aias também. Por exemplo, no caso, tem uma cena aqui que uma aia grávida tá num lugar público que ela não deveria estar, e a aia que narra essa história aqui
faz alguns comentários infelizes, que ela tá querendo se exibir e tudo mais. E aí, como a função das aias é reprodução, tem todo um ritual para que o ato aconteça. E assim, e aí vem a minha recomendação de que esse não é um livro para todo mundo, porque é um ritual extremamente bizarro que a autora descreve, porque a esposa do cara que é estéril participa, porque a aia, tipo, deita em cima dela, o cara vai lá e só faz o que precisa fazer e vaza. E não tem, a aia até descreve aqui, fala, não estamos fazendo amor, e copulando também não se descreve. E, gente, é um negócio bizarro. Foi difícil de ler essa parte. Eu cogitei parar de ler naquele momento, mas eu continuei porque eu precisava cumprir a metade da semana. Mas foi assim, muito, muito difícil. Porque assim, não é uma cena fácil. Tanto que no final, o capítulo termina com a Aya falando que é difícil tanto pra ela como pra esposa, assim. Porque as duas não estão confortáveis com essa situação. Não é legal para nenhuma das duas. E naquele momento fica evidente como que os direitos das mulheres nessa sociedade são completamente negados. Elas foram, nessa sociedade aqui, no mundo em que a Margaret Atwood imaginou, elas foram relegadas a categorias, e elas são só aquilo, e elas podem só ter aquele papel. A função delas é só uma, sabe? E sempre para servir a homens. Quase estava esquecendo de falar uma coisa. A autora, ela escolheu contar essa história pra gente de uma forma, acho que não muito tradicional, porque ela vai alternar lembranças, às vezes no mesmo capítulo, tá? Lembranças que essa aia tem de antes dessa revolução teocrática acontecer. Então, a revolução é relativamente recente. Lembranças dessa aia da vida dela com o marido e de como ela se comportava antes dessa revolução. Comentários sobre como ela se comporta agora e sobre como as mulheres se comportam agora. Alucinações e sonhos, no caso, dessa aia com a filha e com o marido. Enfim, o livro tem uma construção toda própria e a gente vai tendo esses elementos bem aos poucos de como as coisas acabaram chegando a esse ponto que tá aqui. Então isso é muito interessante. E aí a forma como ela apresenta o texto parece quase um diário em que essa aia tá contando isso pra gente quase como que uma válvula de escape. Eu só me incomodei um pouco que em certos momentos a forma como ela constrói os textos, como ela mistura várias dessas coisas, às vezes parece um pouco desconexa, e no início eu tive um pouco de dificuldade. Demorou até eu me acostumar com essa forma de escrita e passar a pegar o ritmo mesmo da leitura. Mas é um livro muito bom, muito bem escrito. Acho que eu ainda não tenho uma opinião sobre ele ser um livro tão fantástico assim. Acho que só quando eu terminar mesmo vou poder dizer. Mas, de novo, vale a recomendação, porque é um livro que põe a gente, através da ficção, ele põe a gente para refletir sobre várias coisas importantes, e que a gente pode trazer, sim, pro nosso próprio universo e começar a discutir essas coisas. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagemzinha. Seguindo todos esses passos, o YouTube vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixa de passar lá no blog, de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.